Primeiro eu quero dar uma boa noite aos irmãos e irmãs que estão no aconchego de suas casas e dizer que eu desejo um feliz ou um bom ano novo para todos e que Deus continue nos abençoando com o seu amor e com a sua verdade e com a sua justiça. E que durante esse ano possamos lembrar que Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E como já foi falado, das questões sociais que o mundo está passando hoje, a gente tem ouvido falar de guerras, coisa que Jesus já tinha falado que isso iria acontecer. Temos ouvido reinos contra reinos, pessoas se matando por causa de um território, por causa de um Deus que eu desconheço. Mas hoje eu queria trazer uma mensagem do reino de Deus e queria também desmentir algumas mentiras que Satanás tem contado e algumas verdades que Satanás tem falado também. Satanás também fala a verdade. E ele tem feito isso desde o começo, desde o início, quando ele engana a Eva, quando ele faz que o homem desobedeça a Deus. E eu queria começar lendo esse texto que está em Gênesis, capítulo 3, o verso 4, que diz o seguinte: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Só falar novamente, Satanás ele fala uma verdade, mas ele fala uma verdade em partes, porque quando ele usa a verdade, a intenção que ele tem é de enganar. E foi assim que ele fez com Eva. Onde que está a mentira? Certamente não morrerão. Essa foi a mentira que Satanás contou para Eva. Onde que está a verdade? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No mesmo capítulo, versículo 22, Deus vai confirmar essa verdade que Satanás conta para Eva. Então disse Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa foi a verdade que Satanás conta para Eva. E eu queria contar outra verdade que Satanás traz para a gente, e com o mesmo objetivo, claro, com a intenção de enganar. No livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Satanás vai usar a mesma astúcia, só que agora ele está falando com o ser humano que não é deste mundo. Ele está falando com Jesus. É a história da tentação. Capítulo 4, na verdade, versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E eu devo lembrar que os reinos do mundo são os reinos de Israel, é o reino do Hamas, é o reino da Rússia, é o reino da Ucrânia, é o reino do Brasil, é o reino dos Estados Unidos. Todo esse povo aí está nessa visão mostrada por Satanás. E qual é a verdade que Satanás está dizendo? Eu já ouvi muitos irmãos dizer que isso é uma mentira. E levando ele ao monte, mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus rejeita essa proposta. E disse Jesus a Satanás: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus, e preste culto
a ele. Não é mentira que Satanás ele recebeu autoridade sobre esses mundos. Isso podemos comprovar quando a gente olha para esse mundo que está em guerra, que briga e mata por território, brigam e matam por religião. Satanás está controlando tudo isso. Mas a Bíblia diz também que Jesus é rei e que Jesus tem um reino. Mas onde Jesus é rei? E onde está o reino de Deus? Jesus é rei na vida daqueles que reconheceram a Jesus e aceitaram como seu Salvador e como seu rei. Desse Jesus é rei. Mas desses que estão no governo, Jesus não é rei porque eles não o escolheram. E o seu reino, e o reino desse povo, não é compatível com o reino de Deus. E o texto que eu escolhi está em Mateus também, está em Lucas. Lucas capítulo 17. Que se Jesus fala de um rei, de um reino, então esse reino existe. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Que diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Um reino que não é visível. Por que ele não é visível? A gente sabe que a sede do nosso país está lá em Brasília. E não sei se o nome é esse, mas a sede chama Palácio do Planalto. Então, o Reino do Brasil tem uma sede. E por isso que podemos ver, tem uma Constituição, e a seguimos. Mas o Reino de Deus não tem uma sede ainda neste mundo, porque a sede do Reino de Deus ainda está por vir. Mas o reino já está no meio de nós. É isso que o texto está dizendo. E em toda a vida de Jesus, a gente vê que a causa que ele tinha, a causa de Jesus, era o reino dos céus. E ele vai expressar esse reino através de figuras, através de exemplos, parábolas, mostrando para aquele povo como é o reino de Deus. E ele vai usar, Mateus vai escrever, vai dedicar um capítulo inteiro explicando, falando sobre o que Jesus falou sobre o reino. E o reino de Deus, o reino dos céus, o reino dos céus, que Jesus ensinou, anunciou, é um reino que não é compatível com os reinos desse mundo. E quando Jesus rejeita a proposta de Satanás, ele está dizendo que nada criado pelos seres humanos, nenhuma sociedade, nenhum reino é compatível com o seu reino. Quando ele nega, ele está dizendo também que ele tem o seu reino. E um reino que não é deste mundo, assim como ele fala a Pilatos, o reino dos céus. E podemos ver que Jesus não veio a este mundo apenas morrer na cruz. A cruz, sim, foi o seu último ato de amor pela humanidade, por mim e por você. Mas antes dele ir até a cruz, Jesus, ele falou sobre um reino de justiça,
um reino de paz, paz não como o mundo oferece, um reino de amor, um reino de misericórdia e um reino de perdão. E diz o capítulo 4, versículo 17 de Mateus, que daí em diante, isso depois da tentação, Jesus começou a pregar o seu reino. E a mensagem de Jesus era muito simples. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino do céu está entre vocês, no meio de vocês. E ele continuou, e diz ainda em Mateus, capítulo 4, verso 23, que Jesus saiu por toda a Galileia, ensinando até nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O reino de Jesus não é como o nosso reino, que mata por território. E interessante que foi falado sobre economia, né? E hoje no mundo existem 2 blocos econômicos que lutam aí pelo mercado. Inclusive a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra é fruto dessa disputa, desses blocos econômicos. E esses blocos, um é o capitalismo e o outro é o socialismo. Nada a ver com o reino de Deus. E existe ainda nesses mundos os segmentos políticos, que é a esquerda e a direita. Infelizmente, a igreja, muitos irmãos estão se envolvendo nesses segmentos. Uns dizem que a esquerda é de Deus, e outros dizem que não, é a direita que é da esquerda, que é de Deus. E eu já experimentei tanto a esquerda como a direita. E posso dizer que a igreja nem é a esquerda, nem é a direita, porque a igreja é um corpo, assim como Paulo apresenta, completo. E é interessante que a igreja se divide pela economia e pelos segmentos da política, e esquece que tem o seu próprio reino. Reino esse que não podemos ver fisicamente, não é visível, mas os seus sinais estão aqui na terra. Um exemplo, nós somos sinal do reino de Deus. E Jesus quer ver isso em mim e em você. Podemos ver a expressão do reino de Deus aqui na terra. E não podemos nos deixar enganar pelas mentiras de Satanás, que diz que Deus escolheu o nosso presidente, que Deus vai escolher o nosso presidente. Não tem condições nenhuma. Não pense que quando Jesus voltar, ele vai sentar no Palácio do Planalto. Se ele fizesse isso, ele estaria negando o seu reino, a sua justiça, o seu amor e a sua verdade. Jesus rejeitou o reino de Israel e ele rejeita qualquer reino constituído pela humanidade. E como é esse reino? Jesus ele ensinou de várias formas esse reino. Uma das formas que ele usava muito era as parábolas. E tem uma parábola que chama muito a minha atenção. E, pelo amor de Deus, não entenda como comunismo. Essa parábola está no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 31 e o verso 32. Jesus vai dizer: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
Interessante que se Jesus tivesse a tecnologia de hoje, ele ia colocar um slide aqui, e ia ficar bem legal para a gente entender melhor essa parábola. Mas se a gente analisar bem como que as aves do céu vivem, e como que Jesus está mostrando que é o reino dos céus, infelizmente não é compatível para os nossos dias, nem para a igreja e nem para o mundo. Porque o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é que o reino do céu não tem dono. Não sei se vocês já viram as aves comprarem o material para fazer os seus ninhos. Não sei se vocês já viram falar que as aves compram um espaço nos galhos da árvore para construir as suas casas. Jesus está dizendo que o reino dele é de graça. Que as aves, as pessoas, constroem suas casas nos seus galhos, nos seus ramos. Hoje é impossível, irmãos. A gente ouve muita tragédia de pessoas que obrigados a construírem as suas casas em morros, e quando vem a chuva, essas casas caem e acabam matando pessoas. E o reino de Deus, Jesus está dizendo que você pode construir sua casa, assim como as aves do céu, sem custo nenhum. Deveria ser assim o reino dos céus. E é assim que Jesus está mostrando para nós. E qual é a importância que a igreja tem que dar para esse reino? Eu vou contar outra parábola, que está no mesmo capítulo 13 de Mateus, agora no versículo 44, que diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu vou pedir para não confundir o que esse versículo está dizendo, porque eu já vi pessoa ler esse versículo e pedir dinheiro para a igreja. Não é isso que o versículo está dizendo. Aqui não está dizendo para você vender tudo que você tem e dar para a igreja. Aqui está mostrando a importância que devemos dar a esse reino. Ele é como um tesouro que encontramos em um campo. E achando esse tesouro, escondemos de novo, voltamos vendendo tudo que temos e compramos esse campo, porque esse tesouro, esse reino é muito valioso para nós, para a igreja. E voltando à questão da economia, dos reinos do mundo, do reino do Brasil, do governo do mundo, o Brasil hoje tem um governo presidencialista, temos um presidente. Não estou dizendo que devemos orar por essas pessoas, porque o reino de Deus também são para elas, mas não devemos acreditar que Deus escolheu nenhum ou algum desses presidentes. Deus permite. Permitir é uma coisa, escolher é outra, totalmente diferente. Dizer que Deus escolheu ao homem para colocar em um reino do mundo é a mesma coisa que condenar a Deus às injustiças. E Deus não é injusto de forma alguma. Mateus 20. E aqui é um relato, que revela mais uma vez que Jesus não se conveniava com os reinos de sua época e, com certeza, ele também não ia se coligar aos reinos dessa era, desse tempo. Diz o seguinte, a partir do 24, capítulo 20, versículo 24 até o 27. Aqui foi uma questão que aconteceu entre os discípulos, uma história bem conhecida, que entre dois irmãos, Tiago e João, que desejaram um sentar ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus, pensando eles que o reino de Jesus era o reino dessa terra, o reino de Israel. E diz o seguinte, o texto: quando os outros 10 ouviram isso, o pedido da mãe
dos filhos de Zebedeu. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos, e com razão. Jesus os chamou e disse, Jesus não deixava conflito para trás, ele resolvia na mesma hora. E Jesus lhe chamou os 10 e disse, vocês sabem, preste atenção, serve para agora, para hoje, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. No reino de Deus tem a meritocracia, né? Mas não é a meritocracia que conhecemos no mundo corporativo a qual nós vivemos. Para ser importante, tem que servir aos outros. Para ser escravo, para ser maior, o primeiro, tem que ser escravo dos outros, e não passar por cima dos outros. E é interessante que Jesus descarta qualquer possibilidade de seu reino ser igual ao reino dos homens. E quem são as pessoas que dominam os governos? Né? Eu falei de segmentos políticos, esquerda e direita, que nada mais é 2 grupos aí políticos que brigam para ser gestores do sistema socioeconômico que nós temos em nosso país. Né? Hoje o mundo, o segmento, a economia que domina, né, hoje, o segmento socioeconômico, que é predominante no mundo, é o capitalismo. Né? Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, estou dizendo um dado que pode ser comprovado. Então, Jesus aqui está dizendo para nós que as pessoas que são governantes, elas dominam os outros. Elas dominam aqueles que são associados, as pessoas da sociedade, aqueles que não estão no seu meio de governo. E a gente sabe muito bem que isso acontece. E que pessoas importantes, e aí entra a questão da economia, exerce poder sobre esses governantes. E os segmentos políticos brigam para ser o gestor desse sistema socioeconômico. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje é que lembre-se que temos um reino. Claro que o reino de Deus não está completamente visível na terra, ele não está ainda em sua plenitude, porque ele só será pleno quando o nosso rei voltar. E ele não vai voltar para sentar em cadeira de reino de humanos, não vai sentar na cadeira do Palácio do Planalto do Brasil, não vai sentar na cadeira de Israel. Ele não aceitou e não vai aceitar, porque sua sede, a Nova Jerusalém, descerá dos céus e assim ele vai governar. Mas, enquanto isso, a nossa missão é a mesma que Jesus pregou, é a mesma que Jesus ensinou, que é o reino de Deus. O reino que está no meio de nós, não de forma visível, mas em sua mensagem, em seus ensinamentos, em tudo o que ele fez, em tudo o que ele faz na igreja e no mundo, por meio daqueles que o já aceitaram e o reconheceram como rei, não deste mundo, mas como rei do reino dos céus. Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, que Deus nos dê discernimento para saber qual é a astúcia de Satanás, as verdades que ele tem contado. Claro, sabemos que ele é o pai da mentira, mas também temos provas que ele mente em partes para enganar, e ele tem enganado aí as nações, contando essa mentira sobre a escolha de Deus
a escolha de ter uma nação aqui na terra constituída por nós. Que Deus continue nos abençoando e nos dando misericórdia e amor. Em nome de Jesus. Amém.